Investir é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Para me tornar o ator que eu desejava ser, eu investi bastante na minha carreira. E quando o assunto é dinheiro, eu sempre procurei investir no lugar certo. Foi assim que eu descobri a Genial, uma plataforma de investimentos com mais de 10 anos de mercado, referência no segmento e o melhor, fácil de usar. Você faz tudo pelo celular de onde estiver. Por isso, invista naquilo que pode mudar o seu futuro. Baixe o app da Genial e abra sua conta de graça. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Conversa Aberta, aqui no canal da Genial Investimentos. Para você que não conhece como esse programa funciona, ele é super simples. Nossa ideia aqui é trazer empresas de capital aberto, com seus respectivos executivos, para te dar a oportunidade de perguntar sobre a empresa e, óbvio, dar a oportunidade também deles responderem, falarem para a gente as perspectivas futuras da empresa, como é que a gente pode esperar os próximos resultados e assim por diante. Gosto muito desse programa porque, no final do dia, a gente está aproximando as duas pessoas, né? A empresa e os investidores pessoas físicas. O que, às vezes, pode não ser tão fácil para você conseguir esse contato, sozinho aí na sua casa. Então, graças aqui ao programa, você tem essa oportunidade. Hoje a gente está aqui com o episódio de M. Dias Branco. Estou aqui na presença do Fábio Cefali, que é diretor de RI e Novos Negócios. Fábio, obrigado por estar aqui, é uma super alegria para a gente ter você aqui de novo, Você já participou várias vezes aqui do programa. Então é sempre bom para a gente manter aí o relacionamento e também, óbvio, saber como que está o andamento aí da empresa. Obrigado por estar aqui. Bruno, o prazer é meu, eu agradeço a oportunidade novamente. É sempre importante, como você colocou, facilitar esse contato entre as empresas e os investidores, né? Boa, show de bola. Vamos lá, eu me coloco aqui à disposição. Eu acho que para a gente começar, para acho que nivelar todo mundo, seria até interessante se você pudesse dar uma apresentação básica da empresa, depois eu já te engatinho aqui com algumas perguntas. Tá bom, vamos lá então. A M. Dias Branco é a maior empresa de massas e biscoitos do Brasil. Nós estamos no mercado há mais de 65 anos, né? É uma história que começou em Fortaleza com uma padaria, depois da padaria uma pequena fábrica de biscoitos, e dessa pequena fábrica uma fábrica maior de massas e biscoitos, e a empresa foi crescendo organicamente nas regiões Norte e Nordeste, e logo depois iniciou um processo também de crescimento inorgânico, né? E hoje somos a maior empresa de massas e biscoitos do Brasil. Tivemos um faturamento líquido no ano passado próximo de 8 bilhões de reais, somos mais de 16 mil colaboradores em todas as regiões do Brasil, número 1 em biscoitos e massas, temos aproximadamente 1/3 de participação de mercado nesses dois, obviamente, nesses dois mercados. São mais de 20 marcas, né? Não existe nenhum produto com a marca M. Dias Branco, né? M. Dias Branco vem de Manuel Dias Branco, que foi o fundador da empresa, e nós temos mais de 20 marcas, Adria, Vitarella, Piraquê, mais recentemente nós adquirimos a Jasmine, a marca Fortaleza, principalmente no estado do Ceará, a marca Isabela na região sul, ou seja, são mais de 20 marcas. Consumidores em todas as classes sociais, da classe C à classe A. Exportamos também para mais de 40 países. Essas exportações representam cerca de 3% da nossa receita. É uma receita em dólar, né? Ou seja, em outras moedas, que tem crescido aí a mais de 20% ao ano. Temos um histórico forte em aquisições, fazemos boas escolhas e temos o conhecimento para fazer a integração dessas empresas adquiridas. O nosso processo produtivo ele é todo verticalizado, então nós produzimos os dois principais insumos utilizados para a produção de massas e biscoitos, que é a farinha de trigo e a gordura vegetal. Isso é importante para a gestão de custos e para a disponibilidade desses dois insumos. Investimos mais de 2 bilhões de reais nos últimos anos em distribuição, tecnologia da informação, nas fábricas também. É uma empresa que historicamente ela é muito sólida do ponto de vista financeiro, né? Somos AAA, perspectiva estável pela Fitch Ratings aí há mais de 5 anos. A sustentabilidade também é algo que faz parte do nosso modelo de negócios. E a empresa está listada na Bolsa de Valores no Brasil, que hoje é a B3, né? Desde o ano de 2006, e de lá para cá
a ação da M Dias. A M Dia 3 valorizou mais de 700%. Então, assim, um breve apanhado do que é M Dias, e agora, Bruno, acho que a gente já pode partir para as perguntas. Show de bola. Agradeço pela introdução, acho que é super rico, até para, enfim, todo mundo ficar na mesma página. Primeira pergunta a gente recebeu de forma prévia, falava assim: o resultado do segundo TRI de 22 foi bem forte, recuperando as margens após uma acomodação dos preços das commodities. Por outro lado, a queima de caixa foi maior em todos os tempos. Por que isso aconteceu? Tá, vamos lá. Então, para falar do segundo TRI, acho que é importante dar o contexto do que aconteceu ao longo dos 24 meses, né? Dos últimos 24 meses. A gente teve ali desde meados de 2020 uma forte alta das commodities junto com a desvalorização do real, né? Lembrando que assim, a gente tem nos nossos custos uma dependência grande de trigo e óleo de palma, óleo de soja para a produção dos biscoitos e das massas, né? E aí quando essas duas commodities subiram e o real desvalorizou, houve um impacto forte nos nossos custos e a empresa precisou de alguns trimestres para equalizar o preço dos produtos vendidos com a alta dos custos, né? E o que nós vimos no segundo... na verdade, desde o final do primeiro trimestre desse ano, com o segundo trimestre também, foi já um fechamento desse gap entre alta dos custos e um preço mais adequado para compensar essa alta, né? Por isso que nós apresentamos no segundo TRI o resultado que acabou surpreendendo o mercado, que levou à recuperação das margens, né? A queima, você colocou aqui na pergunta, né? Ou com queima de caixa ou consumo de caixa, ocorreu basicamente por um motivo. Foi um aumento do nível de estoque no segundo trimestre, motivado por dois fatores, né? O primeiro, para melhorar o nosso nível de serviço, que a gente mede por um indicador que chama OTIF, que em inglês é On Time in Full, que significa entregar os pedidos aos clientes na quantidade combinada e no tempo combinado, né? Para a melhoria desse indicador é importante ter uma cobertura de estoques um pouco mais elevada. Fizemos esse investimento em estoques no segundo trimestre, que consumiu parte do caixa, e nos estocamos um pouco mais também em matéria-prima para passar pelo terceiro TRI com custos mais adequados. Então, assim, é algo que eu diria não deveria ser permanente, pode ser mais transitório do que permanente, mas é um investimento em capital de giro que em algum momento ele se transforma em caixa, porque ele vai... o estoque ele vira receita em algum momento. Então, não deveria ser nada preocupante para o investidor. Boa, obrigado. Uma outra pergunta também, ainda relacionada a preço commodity. A empresa possui alguma estratégia hoje para aliviar uma pressão de custos em um novo ciclo de alta, como a gente viu acontecer agora nesses últimos 24 meses, 12 meses? Assim, a gente, há muito tempo, né, a empresa ela tem uma capacidade de estocagem grande, principalmente para o trigo e para o óleo de palma e óleo de soja, né? Então, para o trigo, por exemplo, nós temos uma capacidade de pelo menos 4 meses, né? Isso já, não vou dizer que elimina, né, o impacto das altas, mas ajuda a atenuar o impacto das altas, dá um pouco mais de visibilidade. E desde meados de 2020, nós começamos a fazer também hedge cambial, né? Porque as commodities elas são negociadas em dólar, então a gente acaba tendo dois possíveis impactos nos nossos resultados. O impacto da alta da commodity e o impacto da desvalorização do câmbio. Obviamente o inverso também é válido, né? Mas o que a gente busca com essa capacidade de estocagem e com o hedge cambial é reduzir a volatilidade desses dois movimentos, da commodity e do câmbio, nos nossos resultados. Boa. Uma outra pergunta, ainda falando dessa questão, né, de preço e de volume também. Ela falava assim: é um desafio ainda para a empresa encontrar um ponto ótimo entre volume e preço a ser cobrado. No último resultado, o aumento dos preços foi um fator relevante para o resultado da companhia, obviamente. O que a gente pode esperar daqui para frente? Quando a gente olha a M Dias assim, num horizonte maior, né, o histórico da M Dias,
nós sempre entregamos resultados muito equilibrados entre crescimento de volume e crescimento de preço médio, né? O que nós enfrentamos aí nos últimos 18, 24 meses foi uma situação que eu diria assim, bem atípica, né? Até voltando para a primeira pergunta, que aconteceram duas coisas ao mesmo tempo que normalmente não acontecem, que é ter a desvalorização do real com a alta das commodities em dólar, né? Normalmente, no Brasil, o impacto é quando o real desvaloriza, porque as commodities estão indo na direção oposta e uma variável acaba compensando a outra, né? Dessa vez, as duas prejudicaram os resultados, né? E aí você aumenta preço, tem elasticidade nas categorias, em biscoitos, massas, mesmo em farinha de trigo. Então, de fato, foi um desafio, né? Buscar esse equilíbrio entre crescimento de preço com crescimento de volume. Em alguns momentos tivemos um aumento de preço bastante acentuado com queda de volume, mas o que nós começamos a observar desde o final do primeiro trimestre foi mais uma retomada desse equilíbrio, né? De ter um crescimento assim, bem equilibrado entre preço médio e crescimento dos volumes, né? A expectativa, olhando para o médio e longo prazo, é essa, mas ainda é um desafio, né? Porque o cenário ainda está bastante volátil. Só pegando um gancho nessa pergunta, como que vocês têm olhado para essa elasticidade preço-demanda nesses produtos? Você acha que isso tende a mudar nos próximos semestres ou ela é basicamente o mesmo, se a gente puder colocar dessa forma? Porque vocês sempre vão tentando fazer, né, esses estudos de aumentar um preço aqui para ver quanto que cai o volume e como que isso tem se comportado assim? Olha, Bruno, essa pergunta é muito boa. Estruturalmente não acreditamos em uma mudança, né? Obviamente, assim, eu vou assim, expurgar aqui da fala o que aconteceu em 2020 e 2021, porque realmente foi um momento atípico, né? Mas quando eu olho assim para trás e para frente, né, a gente não acredita em uma mudança estrutural, né, na elasticidade desses itens, porque são itens que já compõem a cesta dos consumidores há muito tempo, né? As massas e os biscoitos estão em mais de 98% dos lares brasileiros, né? É algo assim que já é um hábito de consumo, né? Assim, o que faz você ter alguma alteração na elasticidade é muito mais entre as empresas, né? Em função das suas iniciativas de precificação, políticas de precificação, mais do que uma mudança de hábito do consumidor, né? Então, assim, olhando para frente, não acreditamos em uma mudança estrutural. Agora, eu queria só colocar um outro ponto aqui, na questão da precificação, né? Nós fizemos uma evolução muito grande na empresa nos últimos 2, 3 anos, né? Nós criamos recentemente uma área que a gente chama de Revenue Management, que é gestão da receita, né? Antes, os preços eles eram ajustados, né? De uma forma mais linear. Hoje não, hoje nós olhamos região por região, SKU por SKU, o SKU numa determinada região, num determinado perfil de canal, num key account, no cash and carry, no pequeno varejo. Então, é um processo hoje muito mais pulverizado, né, do que era 4, 5 anos atrás, né? Isso é eficiência, né? Isso melhora a nossa precificação, pode melhorar o preço médio sem ter que ajustar o preço. Entendeu? Então, assim, além de um trabalho que tem sido feito em mix de produtos, em lançamentos, os lançamentos recentes têm um preço médio superior ao preço médio da M. Dias, né? Biscoitos cobertos com chocolate. Agora a gente vai lançar alguns outros itens com a marca Piraquê. A marca Piraquê é uma marca que tem um preço médio bem mais alto do que o portfólio médio da M. Dias, né? Então, assim, tem todo um arcabouço que foi desenhado e está sendo executado agora para melhorar o preço médio da empresa sem que a gente tenha uma dependência exclusiva na mudança de lista, né? De ter que ficar assim, ajustando os preços de forma contínua. Boa, super justo. E obrigado por responder essa aqui, foi uma pergunta que eu acabei tendo na hora, mas acho que se complementava àquela outra. Não, mas muito pertinente essa pergunta, principalmente para esse momento. Boa.
Uma outra pergunta, aí trazendo de novo para as margens, né, que acho que isso que chamou bastante atenção. Eu não sei se vocês dão algum tipo de guidance aqui, mas o que a gente pode esperar em termos de margens para os próximos resultados? É uma tendência que vocês veem essa recuperação ficando ou é algo que vai ter uma volatilidade maior no curto prazo, assim, se a gente puder colocar dessa forma? Olha, vamos lá, a gente não dá guidance, né? Mas assim, para deixar todo mundo aqui na mesma página, do ponto de vista direcional, né? Se a gente olhar ali até 2019, a M Dias a gente vai encontrar margem, fala de margem EBITDA, tá? Uhum. Entre 15% e 20%, né? Aí tem um ano que o custo assim, acabou atrapalhando um pouco mais, a margem ia para 15%, aí são cenários mais favoráveis, como ali o terceiro, quarto tri de 2016, alguns trimestres de 2018, que a margem se aproximava de 18%, 19%, até 20% em alguns trimestres, né? O que aconteceu nos últimos 2 anos foi essa situação que eu coloquei antes de ter um aumento muito forte dos custos em função da alta das commodities em dólar e da desvalorização do real, que isso prejudicou as nossas margens e as margens ficaram ali em alguns trimestres abaixo de 10%, né? Fizemos recentemente o catch-up do preço com o custo, né? E as margens começaram a voltar, né? Então, assim, se olhar assim, estruturalmente, houve alguma mudança estrutural no mercado que pudesse impedir medidas de voltar àquelas margens históricas? Não, né? Ficamos parados nesses últimos 2 anos em que as margens foram pressionadas pelo custo? Não, né? Assim, muitas evoluções aconteceram na empresa. Em 2020 e 2021, nós assim executamos 2 grandes projetos que liberaram mais de 500 milhões de reais de despesas, né? No ano de 2020, a gente fez um projeto que a gente deu o nome de Multiplique, que envolveu 200 iniciativas, que nós reduzimos estruturalmente as nossas despesas em 500 milhões de reais. No ano de 2021, nós revisitamos a nossa estrutura organizacional e encontramos outros 80 milhões de reais. Então, foram quase 600 milhões de reais de redução estrutural de custos e despesas que assim estavam apareceram no nosso resultado, mas não ficaram tão visíveis, porque o impacto do aumento do custo foi tão grande que acabou se sobrepondo a esse ganho estrutural que nós conseguimos capturar nesses 2 anos. Então, talvez no momento de reequilíbrio, né, de custos e os preços dos produtos vendidos, isso vai aparecer, né? Uhum. Então, a gente realmente acredita que em algum momento as margens elas vão voltar pelo menos para aquele patamar histórico, né? Talvez assim o que a gente viu no segundo tri já foi um sinal dessa recuperação. Pode ter volatilidade no curtíssimo prazo? Sempre pode, né? Porque o mundo ainda está muito volátil, né? Mas assim, quando a gente olha no médio e longo prazo, né, a nossa expectativa realmente é de voltar para aquele patamar histórico das margens. Boa, justo. E aí uma outra pergunta aqui, em termos de dividendo, o que a gente pode esperar para os próximos resultados? E aí até um complemento. Seria seguro dizer que o payout pode aumentar em um cenário onde as margens já estão controladas, já estão ao nível que vocês acham interessantes e o resultado, obviamente, já vem mais forte? Olha, pergunta muito boa também, principalmente para o investidor pessoa física, né? Que a gente sabe que é muito atento à distribuição de dividendos. Uhum. No ano passado, nós já alteramos a política, né? Até 2020, o nosso payout era de 40%, com um pagamento por ano. A partir de 2021, nós aumentamos o payout de 40% para 60%, e passamos a pagar 5 vezes por ano. 4 pagamentos fixos de 5 centavos por ação, um por trimestre, e mais um pagamento que faz o atingimento dos 60% do payout. Uhum. Né? Então, assim, o aumento de payout já aconteceu. Né? Pode acontecer outro? Não tem nada programado. Né? A expectativa é a gente manter o payout em 60% com esses 5 pagamentos por ano. No início desse ano, nós fizemos uma distribuição extraordinária de 588 milhões,
via JCP, mas assim, não existe nenhum plano para repetir essa distribuição extraordinária. Legal. Super justo. Essa pergunta faz muito sentido porque é o que você falou. Muito investidor pessoa física gosta de receber essa renda passiva, né, dos investimentos. Então é uma dúvida que sempre fica, se pode melhorar, se vai piorar. O pessoal acaba tendo essa estratégia um pouco, enfim, clara assim na cabeça. E Bruno, foi até em função dessa leitura que a gente fez, essa leitura que motivou a gente passar de um pagamento por ano para 5. Sem mais recorrência, pelo menos cai mais, né? Para ter mais recorrência e aumentar a previsibilidade, porque o acionista ele sabe que todo trimestre ele vai receber 5 centavos por ação, pelo menos isso, né? E aí vai ter um quinto pagamento que aí realmente depende do resultado do ano anterior, para chegar nos 60% de payout. Boa, faz sentido. Eu quero te trazer uma pergunta que veio aqui do chat, que a Kelly perguntou e falou assim: ainda existe possibilidade de ganho de share das marcas da M. Dias? Ou o crescimento da companhia teria que ser mais voltado para uma expansão para novas geografias? As duas coisas, né? Assim, a nossa estratégia é uma estratégia de... E essa estratégia é pública, né? Está em todos os nossos materiais. É uma estratégia de crescimento com lucratividade, né? Então, assim, a gente não vai crescer sem ter lucro, entendeu? A gente quer esse crescimento bem... A gente quer o equilíbrio dessas desses dois vetores, né? E o crescimento, ele tem três frentes, né? A gente trabalha com 3 avenidas de crescimento. A primeira, que é o que a gente chama do negócio principal, né? Que até nos materiais aparece ali como core business, mas é um negócio principal, e basicamente é a venda de biscoitos, massas, farinha de trigo e margarinas, né? Então, existe toda uma estratégia que está desenhada, que a gente até dividiu comercialmente o Brasil em 2 grandes áreas, né? O que a gente chama de área de defesa, que é o Norte e Nordeste, que é onde a gente tem quase 60% de market share, e o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que a gente chama de área de ataque, que é onde a gente só tem 20% de market share. Então, tem muito investimento em marketing, em infraestrutura, em time sendo feito, principalmente nessa área de ataque, que é onde a gente tem a maior oportunidade de ganho de market share. Então, é sim possível ganhar market share nas categorias que a M. Dias já atua, né? Uma outra frente de crescimento que acaba complementando essa primeira é a entrada em novas categorias, né? Que isso acontece tanto na via orgânica, né, que é com desenvolvimento interno de novos produtos, quanto pela via inorgânica, através das aquisições. Nos últimos 12 meses, nós adquirimos 2 empresas que trouxeram para o nosso portfólio produtos que nós não tínhamos, né? Adquirimos a Latinex em novembro do ano passado, que trouxe snacks, pasta de amendoim, biscoitos de arroz, tortilhas, que são produtos que são novos para o portfólio da M. Dias, que criam aí uma nova avenida de crescimento. E mais recentemente nós adquirimos a Jasmine, que é uma empresa líder, uma marca líder em produtos saudáveis, que é líder em biscoito integral, pão sem glúten e em granolas, né? Então, assim, é uma nova avenida de crescimento, que é importante tanto no Nordeste quanto no que a gente chama de área de ataque, o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste. E a terceira avenida de crescimento é o que a gente chama de mercado internacional, que hoje a gente tem feito através das exportações, né? Então, assim, voltando à pergunta, é possível ganhar share onde a M. Dias já atua? Sim, é possível, mas essa não é a única avenida de crescimento. Tem o mercado externo e tem entrada em novas categorias também. Boa, show de bola. Fábio, eu te agradeço pela presença, foi super bom aqui a gente, enfim, explanar um pouco do que está acontecendo, do que vai acontecer, sempre bom, como eu falei no começo, para a gente aproximar o investidor da empresa. E eu acho que eu deixo aqui o convite para você voltar mais vezes também nos próximos resultados aí, para continuar comentando, porque eu acho que é sempre bom para todo mundo, né, no final do dia. Não, é sempre um prazer, isso aqui, esses momentos são bem importantes, as perguntas muito boas, muito pertinentes para o momento da empresa, que tocam, assim, questões que os fundos, né, o investidor institucional tem colocado para a gente nas reuniões, então, assim, eu me coloco aqui sempre à disposição de vocês.
Boa, show de bola, combinado. Obrigado, Fábio. Um forte abraço para você. E pessoal que Obrigado a acompanha, você. também fique sempre ligado aqui no programa no canal da Genial, porque, como eu falei, né, aqui a gente tem vários episódios toda semana, a gente tenta trazer todas as empresas. Obviamente, às vezes não dá para trazer todo mundo, mas a gente sempre tenta trazer a maioria. Então, se você tiver alguma sugestão, coloca aqui no comentário, vai ser muito bom também de atender. Beleza? Tamo junto, forte abraço, até o próximo, né? Falou! Investir é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Para me tornar o ator que eu desejava ser, eu investi bastante na minha carreira. E quando o assunto é dinheiro, eu sempre procurei investir no lugar certo. Foi assim que eu descobri a Genial, uma plataforma de investimentos com mais de 10 anos de mercado, referência no segmento e o melhor, fácil de usar. Você faz tudo pelo celular de onde estiver. Por isso, invista naquilo que pode mudar o seu futuro. Baixe o app da Genial e abra sua conta de graça.